Gente, comece bem, comece bem. Eu convido você a ler comigo Mateus capítulo 15. Abra sua Bíblia aí, nós vamos dividir uma porção da palavra de Deus. Mateus capítulo 15. Mateus 15, nós vamos ler do verso 21 ao verso 28, seguimos aqui em nossa série Comece Bem. Mateus 15, do 21 ao 28. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoninhada e sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém, queridos? Comece bem. Gente, o início das coisas é importante. Quando a gente começa, o começo de qualquer coisa é importante. É por isso que janeiro, as nossas séries, ela tem essa temática de confiança, de motivação. Você lembra do ano passado? Talvez você não lembre. Quem lembra aí a nossa série de janeiro do ano passado? Se lembra, fala aí. Ninguém lembra? Eleve sua vida. Lembra não? Eleve a sua vida, e nós trabalhamos ali, eleve sua fé, eleve seus sonhos, eleve sua igreja. Começar bem é importante, começar. Agora, sobre começos, e a gente está começando um novo ano, né? Embora para muitos é só virar uma virada de calendário, mas acredite, às vezes esses pontos que a vida dá para a gente parar e, peraí, agora é um novo ciclo, é um novo tempo, isso é importante. Mas sobre começos, tem duas verdades que podem acontecer. A primeira é a gente esperar que todas as condições estejam perfeitas para começar algo. Isso pode acontecer quando fala assim, peraí, eu quero começar. E aí, só que aí você pensa assim, não, mas eu preciso que isso aqui se ajuste, eu preciso de dinheiro, eu preciso que aquela situação se encaixe, eu preciso falar com aquela pessoa, eu preciso juntar todas essas peças. Então quando a gente pensa assim, não, eu vou começar, uma primeira verdade que pode acontecer com a gente é, não, eu preciso esperar todas as condições estarem alinhadas. Isso pode acontecer, mas lembrando, começar bem faz a diferença. Agora, uma outra coisa que pode acontecer sobre começos é a gente, porque ontem, ontem a gente aqui no treinamento, e você já ouviu essa frase, não espere todas as condições perfeitas para começar, comece. Isso não significa que a gente tem que começar de qualquer maneira, começar sem planejamento, mas a gente precisa começar em algum momento. Uma frase que eu gosto muito, talvez você já tenha até visto eu postar aí nas redes sociais. Daqui um ano você vai ter desejado ter começado hoje. Daqui um ano, queridos, a gente vai estar, se Deus quiser, com a graça dele aqui novamente, e a gente vai pensar, eu devia ter começado aquilo.
Então, se a gente às vezes ficar esperando muitas condições para começar, a gente não começa, e aí a vida vai passando e aquilo que a gente intencionava realizar, a gente nem começou. Mas uma segunda coisa que pode acontecer sobre começos é a gente começar sem garra. É a gente começar sem vontade. Porque uma vez que você, de repente, até pensou assim, eu não tenho todas as condições, eu não tenho todas as possibilidades abertas para começar, mas eu vou começar. Mas a partir do momento que você começa, aí você tem que pôr garra naquilo que você começou. Naquilo que a gente começa, a gente precisa ter vontade. E hoje eu quero dividir com você conselhos para persistir. Porque persistir já pressupõe que a gente começou algo. E se a gente está se propondo a começar esse ano, esse novo ano, tanto na minha vida pessoal, você na sua vida pessoal, nas questões da sua família. Semana passada o Danilo falou sobre família aqui. Algo precioso para nós, esse cuidado, começar e cuidar. Seja na sua vida profissional. Conselhos para persistir. Dá mais um clique para mim, por favor. Essa psicóloga, Angela Duckworth, escreveu esse livro aí, Garra, o poder da perseverança, da paixão e da perseverança. Se você gosta de ler, fica a dica aí, é um bom livro. Esse livro é um estudo, não é apenas um livro assim de inspiração, é um estudo que essa mulher, ela vai e ela estuda os concorrentes para os candidatos que desejam entrar na Academia Militar dos Estados Unidos, Academia de West Point. Estou falando inglês hoje bonito aqui para vocês, hein? Manjo nada, só graça só. Mas esse livro é muito bom porque, pensa, os Estados Unidos, superpotência militar, e essa academia é uma academia muito disputada. Quem deseja entrar para esse time de militares, já no ensino médio começa a se preparar, porque ela precisa ter boas notas, precisa ter indicação de alguém do Congresso, então isso também é um trabalho que as pessoas fazem. E a Angela Duckworth, nesse livro, O Poder, Garra, o Poder da Paixão e da Perseverança, ela faz esse trabalho. Para você ter uma ideia, querido, a cada ano 14 mil candidatos dão início para entrar com o desejo de se formar nessa academia e ser um militar. Numa primeira seleção já se reduz para 4 mil pessoas. Já faz uma peneira ali, dos 14 mil já caem para 4. Depois dos 4 mil, 2.500 apenas são selecionados pelos testes de teoria e testes de aptidão física. No entanto, isso aqui são dados dela, 1 a cada 4 pessoas que ingressam nessa academia militar. 1 a cada 4 desiste nos 2 primeiros meses. Começa com 14 mil, muita gente quer, mas vai reduzindo. E desses que entram, queridos, 1 em cada 4 desiste. O que leva uma pessoa, por que alguém que passa desde o ensino médio, cerca de 2 anos, querendo entrar numa escola como essa, querendo ir atrás de um sonho, ele chega e entra, essa pessoa chega e entra, o que leva ela a abandonar? A falta de garra. Há momentos, queridos, há muitos momentos na vida, em qualquer lugar, em qualquer situação, que persistir vai superar a falta de talento. Há momentos em que a nossa insistência, que eu estou chamando hoje de persistência, vai superar as nossas limitações. Acredite, nada no mundo pode vencer a persistência. Nada. Eu quero dividir com você, olhando para esse texto que eu divido hoje com você, conselhos que eu extraí e trouxe para o meu coração para esse início de ano, para a gente começar bem, para a gente persistir. Veja,
Irmãos, meus amigos queridos, eu não trago para você uma palavra de motivação hoje, embora possa começar aparecendo. Eu não trago para você uma palavra motivacional, uma palestra. O que eu estou trazendo para você nessa noite, dividindo do meu coração para o seu coração, você que está em casa, é um chamado a uma fé robusta. Porque nós caminhamos por fé, queridos. Nós caminhamos por fé. Jesus diz para essa mulher aqui: mulher, grande é a sua fé. É mais que motivação, queridos. É mais do que dizer boas palavras para o seu ouvido. É a palavra de Deus que eu desejo que encontre o seu coração, como esse texto encontrou o meu coração. Deus tem falado muito, irmãos, ao meu coração acerca da minha fé. Muito mesmo. E você talvez venha acompanhando. Poxa, esse pastor está falando tanto de fé. É o que está passando no meu coração, irmãos. Eu tenho dito na diretoria, já disse aqui, eu acho também, que a fé não é um salto no escuro, irmãos. A fé não tem a ver a gente fazer assim, não sei o que vai ser o dia de amanhã, então vou passar esses, nem tem mais, né? Deixa eu me atualizar, né? Vou passar esse cheque, eu ia falar, embora alguém trabalhe com cheque ainda, tem gente que usa, mas eu vou comprar isso aqui pela fé e depois, a fé não é um salto no escuro. A fé é a certeza das coisas que esperamos e das coisas que não vimos. A fé é a gente caminhar sabendo que Deus fez no passado, continua fazendo hoje e vai continuar fazendo amanhã. A fé robusta, quem desenvolve é quem entende. Espera aí, olha o que Deus fez na história desse povo, desse livro tão precioso, quantos milagres. Olha o que Deus fez na vida daquela pessoa que eu conheço, mudou a vida. Ele bebia, ele deixou a bebida. Ele tinha uma casa desestruturada, um casamento bagunçado, Jesus transformou. Ele era falido, Deus deu graça, deu inteligência, ele trabalhou, ele prosperou. Ele não tinha possibilidades, mas Deus deu condições, ele estudou. A fé é a gente olhar para essas situações e saber, Deus fez lá, então Ele pode fazer agora. Não é um salto no escuro. A fé é a gente olhar, peraí, Deus já fez muitas coisas na minha vida. E se Ele já fez, quantos livramentos, quanto suporte, quanta ajuda. Então, queridos, a fé, eu não trago para você uma palavra motivacional. Eu trago a você o desafio e o encorajamento a uma fé robusta, porque Deus fez, Deus faz e Deus vai continuar fazendo, porque Ele é Deus. Deixa eu te dizer algo. Se você quer começar bem, você precisa não apenas começar, você precisa persistir. Se você quer realizar algo, se você tem sonhos, se você tem vontades, você precisa não apenas começar, mas você precisa começar e persistir. E por isso, eu quero olhar para esse texto e dividir esses conselhos com você. Primeiro, persista contra os ataques do maligno. Persista contra os ataques do maligno. Olha o que diz o texto, verso 22. Essa mulher, Jesus ele se retira, ele chega para um lugar. O texto, quando Marcos narra esse texto, diz que Jesus queria ficar sozinho. Depois você lê na sua casa, Marcos 7, do 24 ao 30. Jesus queria ficar sozinho, mas não tem como. Porque Jesus tem sempre gente querendo se encontrar com ele, está sempre sendo solicitado. E essa mulher, ela chega lá e ela diz assim, olha, uma mulher cananeia. Nem é uma mulher do povo de Deus, uma mulher gentia. Não é do povo de Israel. Ela chega até Jesus gritando e ela diz assim, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Queridos, persista contra os ataques do maligno. É o primeiro conselho que eu divido com você. Não despreze o fato de que há uma batalha espiritual acontecendo a todo momento, irmãos. Talvez você não ouve isso muito dos outros pastores, pastor batistas, tem mães são reservados de falar desse negócio de batalha espiritual, mas existe. O tempo todo os demônios estão conspirando contra a sua vida, contra a minha vida. O tempo todo tem gente sendo usada pelo inferno para desestruturar para abalar a nossa estrutura. E às vezes não são nem as pessoas, mas são as situações que acontecem. Eu nem sei explicar isso muito bem, mas eu sei que a palavra de Deus diz, eu observo algumas circunstâncias na vida das pessoas, e principalmente na minha vida, que em alguns momentos eu olho e falo assim, tem uma batalha acontecendo aqui. Por isso, persista contra os ataques do maligno, ele vai nos atacar. É por isso que Paulo diz lá em Efésios 6, ele faz o alerta, vistam toda a armadura de Deus para quê? Para ficar firmes contra as ciladas do maligno. Todos os dias, meu querido, eu não sei se você faz essa oração, todos os dias eu faço, acordo, vou falar um pouquinho para você como que é a minha rotina. Acordo às 5 da manhã junto com a minha esposa. Enquanto ela se arruma, eu como marido razoável que sou, eu faço o café para ela, a gente toma um golinho de café junto, depois ela toma o café dela, eu a levo para a estação e tal, e ela sai, e eu volto. Todos os dias, meus irmãos, a minha primeira oração é, Senhor, reveste-nos da armadura do Senhor contra aquilo que o inimigo está fazendo. Eu sei que Deus está me protegendo, irmãos, você sabe disso. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus já venceu todo o principado e toda a potestade do mal, mas existem situações que são do maligno e nós precisamos estar atentos a isso. Persista, preste atenção. Essa mulher, a sua filha, está sendo possessa por um demônio. Não sabemos como é, a gente não sabe nem o nome dessa mulher. Mas há aqui uma batalha espiritual acontecendo, e ela entendendo isso, ela vai até Jesus e ela diz, Senhor, ajuda-me, filho de Davi, porque é uma batalha espiritual, nós precisamos ficar atentos, e nós precisamos persistir. Quando o mal se levantar contra a sua vida, persista. Quando o mal se levantar em situações, no seu trabalho, persista. Quando o mal se levanta contra a sua família, persista mais ainda. Quando o mal se levantar contra a sua igreja, essa igreja, persista diante do maligno, contra os ataques, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Persista, fique atento, irmãos, às coisas que acontecem. Fique atento e percebendo, vá até Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa situação pode ser o inimigo e eu quero resistir, eu quero persistir. Quer começar bem e quer persistir bem, resista aos ataques do maligno. A gente não tem que ficar bitolado, tudo é o demônio, tudo é o Satanás, tudo é coisa ruim, e tantos outros nomes que a gente dá. Ele já é derrotado, mas falar o português claro, se não entendeu ainda, fique esperto, não vacila não, como eu falo lá em casa, desculpa a expressão, aqui é minha casa, para de ficar panguando, persista contra os ataques do maligno. Essa semana, irmãos, algumas situações lá em casa, difíceis, aí a gente orando, e a gente tem coisas
Isso é muito do espírito, da gente estar, sei lá, sensível a Deus. E aí, um dia eu mando uma mensagem para a Silvia. Silvia, eu estou achando que essa situação, sei, hoje de manhã, no mesmo rotina, né? Eu ia falar ritual, não. Disciplina da manhã. Falei, Silvia, eu estou achando que isso é algo espiritual. Vamos começar a repreender. No dia seguinte foi outro clima, irmãos. Ah, foi coincidência? Persista, esteja atento. Quer começar bem? Começa agora. Persista contra os ataques do maligno. Essa mulher persistiu. Segundo conselho: aprenda com o silêncio de Jesus. Aprenda com o silêncio de Deus. Aqui o verso 23, a parte A, ela chega e fala assim: olha, eu estou sendo alvo de algo diabólico. A minha filha está possessa. E ela chega e pede ajuda para quem pode ajudar, porque é isso que nós fazemos. Contra todo mal, Jesus é que vence, é mais que vencedor. E aí ela chega lá, mas o texto diz: Jesus não lhe respondeu palavra. Irmão, você sabe como é que é você falar com uma pessoa e a pessoa não te responder, né? O marido faz bastante isso. A mulher fala e a gente, o que foi que você falou? Mas você sabe como é ruim, se você já teve essa sensação, às vezes você chega, pode ser em qualquer lugar, pode ser numa padaria, pode ser numa lanchonete, você fala, moça, quanto que é aquela coxinha ali? A pessoa nem te responde. Você sabe como, imagina o que essa mulher sentiu. Qual será? A gente faz esse exercício de imaginação. Jesus não lhe respondeu palavra. Há momentos em que Deus não vai falar nada, queridos. Há momentos em que o silêncio de Jesus é proposital. Há momentos em que a gente precisa saber que quando Deus está em silêncio, aí é que Ele está falando muita coisa. Você já parou para pensar que quando Deus está em silêncio, aí é que Ele está falando muita coisa? Porque a gente gosta de estar na vibe de Jesus, né? No feeling ali, conectado, a gente fala e Deus mostra assim, é aqui. A gente pede uma coisa e de repente, no dia seguinte acontece, poxa, Deus está respondendo. Mas quando Deus fica em silêncio, e aqui o texto diz que Jesus não respondeu palavra, o que será que Deus está querendo nos ensinar? Naquilo que nós estamos pedindo, naquilo que nós estamos ansiando, naquilo que nós estamos almejando, Jesus não respondeu palavra. Já parou para pensar que o silêncio que Deus coloca na sua vida e coloca na minha vida, o silêncio que Ele faz a gente experimentar da parte dEle, é justamente para que a gente se ouça. Às vezes Deus quer que Deus fique em silêncio para a gente se ouvir. Porque a gente fala demais. E quem fala. Você já conversou com uma pessoa que ela fala e você fala assim, quando você tenta falar alguma coisa, fala, a pessoa não viu nada que eu falei. E aí você fala e a pessoa está falando, aí de repente você vai dar um conselho, fala alguma coisa, aí você fala, mas essa pessoa, aí não adianta falar, você sabe disso, você não é diferente de mim. Às vezes Deus quer que Deus fique em silêncio para a gente se ouvir, para a gente ouvir as nossas orações. Você tem costume, eu já falei isso aqui, de ouvir as orações que você faz? Senhor, derruba o meu chefe, não aguento mais. Às vezes são orações que passam no nosso coração. Senhor, dá um jeito na minha esposa, dá um jeito no meu marido.
Às vezes, o silêncio de Deus está falando muito mais do que as palavras que Ele possa dizer a nós. Jesus, nesse momento, não respondeu palavra. E se o silêncio de Deus, queridos, for proposital? E se o silêncio de Deus for para saber até onde a gente vai naquilo que a gente está pedindo a Ele? Se o silêncio de Deus for realmente para ver assim, você quer isso mesmo? Senhor, eu queria tanto uma promoção no meu emprego. E aí Deus não responde palavra. Será que às vezes Deus não fica em silêncio para ver se a gente quer isso, aquilo mesmo? Você já fez isso com o seu filho? Ele te pede uma coisa a primeira vez, porque o pai inteligente e sábio, o pai que ama o seu filho, não é aquele que faz tudo pelo filho e que dá atenção o tempo todo. Pai, eu queria muito uma bicicleta. Aí você vai lá e compra a bicicleta. Já fez essa experiência de, às vezes seu filho, porque filho pede toda hora, né, irmãos? A gente já foi filho, a gente já fez isso também. E aí a gente não responde, e depois ele para de pedir. Às vezes o silêncio, não, esse menino, não, a gente sabe, não vou comprar essa bicicleta, não vai ficar jogada aí. Já parou para pensar que às vezes o silêncio de Deus é realmente para ver o quanto tem em nosso coração de desejo por ir adiante naquilo que a gente está pedindo? Queridos, às vezes Deus fica em silêncio para saber até onde a gente vai, até onde a gente quer ir. Vou dar 2 exemplos para você. Deuteronômio capítulo 8, o povo saindo do deserto. Um exemplo, aliás. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, diz que Deus conduziu esse povo para o deserto, para pôr esse povo à prova, para humilhar e para saber o que estava no coração do povo dele. Às vezes, o deserto é esse silêncio e Deus leva a gente para lá, para colocar a gente à prova, para saber o que está no nosso coração e para nos humilhar. Aprenda com o silêncio de Jesus. Persista contra o maligno. Mas se Deus ficar em silêncio, aprenda. Deus fala muita coisa. Terceiro, cuidado com as vozes que se opõem à sua fé. Cuidado, são 4, tá, irmãos? Deixa eu ver que horas são. Está no tempo ainda. Cuidado com as vozes que se opõem à sua fé. Versículo 23, a parte B, o texto segue. Jesus não responde palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Cuidado com as vozes que se opõem à sua fé. Gente, esse ponto aqui, esse terceiro conselho, é muito importante. Porque nós precisamos ter discernimento, irmãos, o tempo todo. Ter entendimento, precisa ter sabedoria, precisa ter visão da vida, do que está acontecendo, do que a gente está vivendo. E esse terceiro conselho para mim é: cuidado com as vozes que se opõem à sua fé. Porque, gente, tem hora, eu estou falando aqui sobre persistir, mas a palavra de Deus também diz que tudo tem o seu tempo. Então tem uma hora que persistir é burrice, desculpa a expressão, mas estou falando aquilo que você está entendendo. Estou rasgando verbo hoje aqui. Fiquei 4 domingos sem pregar, hoje tem hora que é hora de desistir. Mas esse ponto é importante porque a gente precisa entender qual que é esse tempo. Porque aqui ela ouve vozes de discípulos. Não era hora dessa mulher desistir, certo? Porque ela podia ter desistido. É um demônio, eu não vou dar conta, é maior que eu. Ela podia ter desistido diante do silêncio de Jesus. Não era a hora. E aí chega nesse ponto do conselho: cuidado com as vozes que se opõem à sua fé. Acontece que eram discípulos em oposição.
Já parou para pensar? Porque quando a gente está em dúvida, começamos algo, estamos em busca de realizar algo, estamos atrás de algo que nós estamos querendo muito. A pessoa sábia, né, busca conselhos. Eu faço isso demais. Tô pensando nessa direção, me ajuda, meu amigo. Procura, é junto dos bons que a gente fica melhor. Conversa com as pessoas, a gente vai. E os meus conselheiros, irmãos, são todos servos do Senhor. Eu aprendo com pessoas que não temem a Deus, não têm a mesma fé que eu, aprendo demais. Posso dar exemplos. Mas os que caminham e que eu me inspiro são as pessoas servas de Deus, que eu entendo, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. As pessoas sábias são sábias porque Deus derrama sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, não é isso que Tiago diz? Peça a Deus. Então a sabedoria ela vem de Deus. E aí a gente pede esses conselhos. Mas aqui, queridos, nós precisamos de conselhos, mas nós precisamos ter discernimento. E esse discernimento a gente busca em Deus, porque os discípulos falam, manda ela embora, manda ela calar a boca. Já pensou eu e você sermos esses discípulos que falam no tempo errado para as pessoas, deixa isso aí, não vai dar certo. Você já recebeu uma palavra de um irmão seu assim, me perdoa se fui eu que falei. Às vezes a gente erra também. Eu não quero ser esse discípulo em que Jesus está trabalhando na vida de alguém e eu chego e falo, já deu, essa mulher está gritando, será que você não está vendo? Cuidado com as vozes que se opõem à sua fé. Nem sempre são os discípulos, irmãos, aqui no texto são. Então cuidado, busque discernimento. E pela graça do Senhor, não seja essa pessoa que estando perto de Jesus, vê alguém buscando Deus, vê alguém recorrendo ao Senhor, vê alguém querendo realizar um sonho, querendo uma porta aberta, e você ter mais discernimento, achar que tem mais discernimento, e falar assim, acho que já deu. Lembra do exemplo da academia militar? Às vezes Deus coloca obstáculos assim para ver o quanto a gente quer. Cuidado com as vozes. Quarto e último. Adore com intensidade. Verso 25. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Adore com intensidade, queridos. A adoração é uma arma para a sua e para a minha vida. A adoração vai nos ajudar a substituir a murmuração. Porque quando a gente está enfrentando lutas e a gente começou algo e a coisa começa a patinar, a gente começa a murmurar. É uma tendência. Mas quando a gente entende, e essa mulher entendeu isso, diante de todas as dificuldades, ela enfrenta lutas espirituais, ela enfrenta o silêncio, um tempo de espera, ela enfrenta gente jogando terra naquilo que ela quer construir, mas ela olha para Jesus e adora, Filho de Davi. Ela reconhece Ele como Messias, como aquele que deu a vida, que era o Salvador, e se Ele é o Salvador da humanidade, Ele pode todas as coisas. E se Deus pode todas as coisas, é o Deus do impossível. Gente, o que a gente faz diante de alguém que é tão além da nossa compreensão mental, mas que a gente vê realizando tantas coisas? A gente adora com intensidade. Jesus merece ser adorado por nós, irmãos, com intensidade. E à medida que a gente adora,
o nosso coração vai transbordando da presença dEle. Adoração substitui a murmuração. Você lembra, Paulo e Silas estavam presos, tinham apanhado, eles vão para a cadeia, chega lá de noite, eles estão cantando hino. Hein, irmão? Já pensou? Qual que era o cantor cristão que eles estavam lá cantando? Possivelmente um salmo. E estão lá louvando a Deus, estão lá glorificando a Deus. No plano soberano de Deus, acontece um terremoto, as coisas vão... Todo mundo quer se matar e fala, não. A adoração é uma arma poderosa. Olha para Jesus e adore. Senhor, ajuda-me. Sadraque, Mesaque e Abednego, lembra esses nomes esquisitos? Eles preferiram ir para a fornalha, mas adorar a Deus do que adorar a outros deuses. Adore com intensidade. Nossa vida tem que se encher de mais adoração, irmãos, mais de gratidão. Persista diante dos ataques do inimigo. Preste atenção nos silêncios de Jesus. Cuidado com as vozes que se opõem à sua fé. E adore, decida adorar a Deus com intensidade. Sabe por quê, irmãos? O que me veio desse texto, e perdoe o riso, mas é que eu fico fascinado, irmãos, com a palavra de Deus, e quando Deus me dá uma chacoalhada assim. Essa mulher aqui, irmãos, que a gente não sabe nem o nome, eu disse, ela não é nem do povo, porque Jesus fala para ela assim, ó, não é certo tirar a comida dos cachorrinhos. Ele vai dizer assim, porque no relato de Marcos, ele vai dizer, olha, primeiro as ovelhas, primeiro o povo de Israel, porque a missão de Jesus, primeiro era para falar para o povo dele, olha, se arrependam, eu sou o Messias que eu ouvi, que vocês ouviram falar, sou eu, olha para mim. E aí o evangelho, a mensagem, a boa notícia de Jesus, a presença dele, era para ser transmitida primeiro para o seu próprio povo. Não significa que os gentios, que somos nós, não iríamos receber. Tanto que ela recebe. E a figura que me veio aqui, irmãos, essa mulher, que a gente não sabe nem o nome, que não era parte do povo de Deus, essa mulher furou a fila da bênção. Essa mulher passou na frente de muitos de Israel. Mulher, grande é a sua fé. Vai, a sua filha já está boa. Irmãos do céu, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que me chamou isso aqui, que eu falei com a Silvia desde... Ela já está cansada de me ouvir desse texto. Agora eu preguei e já posso parar de falar para ela. Eu só me lembro do episódio do centurião. E desse aqui que Jesus fala assim, olha, grande é a sua fé. Nós que falamos, irmãos, e professamos uma fé no Deus que pode todas as coisas, como você se sente? Você já deve ter acontecido isso com você. Eu abro o meu coração porque, irmãos, você já chegou perto de alguém que nem entende Jesus, como a gente se relaciona com ele, e a pessoa tem mais fé que você? Como que você se sente? Eu me sinto mal, irmãos. Porque tem gente, a minha esposa fala que eu tenho fé. Minha fé é meio trucada. Eu tenho sim, mas... Você já experimentou conversar e aí você fala, meu Deus, essa pessoa tem fé. Aí você vai ver, a pessoa não é nem crente. Não que a fé é só nossa, a fé é em Deus, irmãos. Mas como que a gente... Olha o que acontece nesse texto, irmãos. Mulher, grande é a sua fé. Imagina Jesus falar isso para nós, irmãos. Comece bem.
persista. Persista. Porque o centurião, onde Jesus fala, nem em Israel eu vi uma fé como essa. Jesus quer achar uma fé robusta nos seus filhos, em mim e em você. Começamos. Vamos pôr a nossa fé em ação. Incline sua cabeça, eu quero orar com você e nós vamos encerrar. Coloca diante do Senhor aí a sua vida. Vou dar um momento para você falar com o Senhor aí acerca das circunstâncias que você está vivendo. Porque pode ser que você esteja enfrentando uma batalha espiritual. Pode ser que Jesus esteja em silêncio e você não o enxerga. Pode ser que no meio disso pessoas tenham se oposto e falado assim, olha, desiste. E pode ser que você não tenha conseguido adorar. Coloque diante do Senhor, persista. Queridos, talvez o que Jesus veio falar para nós nessa noite aqui, talvez não, eu creio. A palavra do Senhor é: continue persistindo. Eu sou Jesus e eu posso ver que a sua fé é grande. Eu quero orar por você, todos com os olhos fechados. Todos. Só eu vou saber se você precisa de uma oração para essa semana. Todos nós precisamos, mas se você está enfrentando alguma luta, faz um gesto com a sua mão, levanta sua mão, eu quero orar por você. Amém, 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 amém. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Garra e se agarra em Jesus. Grande é a tua fé, mulher. Vai, a tua filha já está boa. Pai querido, obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor que é viva e poderosa. Senhor, é a tua palavra que está diante de nós e a palavra do Senhor, Deus, tem tocado os nossos corações nessa noite. Obrigado, Senhor. Tudo que nós precisamos é desse toque do Senhor e da palavra do Senhor para nos dirigir. Ó Deus bendito, todos nós aqui, Senhor, o Senhor conhece a intimidade, o mais profundo do coração, Pai. Ó Deus, o Senhor sabe a luta que cada um de nós aqui enfrenta. Ó Senhor, ajuda-nos, como esta mulher Ciro-fenícia pediu. A nossa oração agora para Ti é: Senhor, ajuda-nos, em nome de Jesus. Ó Deus, dê-nos a persistência de olhar para o Senhor, de esperar no Senhor, de avançar, Senhor Deus, diante das oposições e de adorar ao Senhor. Pai, esses queridos e queridas que ergueram umas de suas mãos aqui, representando e colocando seus pedidos, Senhor Deus, diante do Senhor, Pai, eu peço a visitação do Senhor sobre cada um deles. Senhor, se é batalha espiritual, em nome de Jesus, pelo poder do Teu sangue, liberta, Senhor, e põe em retirada em nome de Jesus. Senhor, se é dificuldade com a espera do silêncio, Senhor, renove as forças em nome de Jesus. Se é, Senhor, oposição humana, palavras de desânimo, Senhor, que a Tua voz seja mais forte, encorajando, eles ouçam em nome de Jesus. Ó Deus, e dá a todos, Pai, um coração adorador, nesta noite, Senhor, nessa semana que vamos iniciar e que não sabemos o que virá, mas sabemos que o Senhor vai andar conosco. Senhor, dá a cada um dos Teus filhos, aqui e em casa, essa consciência para essa semana. Nossa vida é Tua, Senhor, mas nós queremos não apenas começar como já começamos, nós queremos persistir.
Sozinho nós não conseguimos, Pai. Então, Senhor, leva a gente, Pai, com a tua vara e o teu cajado maravilhoso de pastor. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, o nosso Deus maravilhoso, Pai eterno, a graça maravilhosa de Jesus, esse Jesus que é amigo, que é presente, e as consolações do Espírito Santo, consolo derramado, seja na tua vida, meu irmão, minha irmã, nesta semana, por onde você andar. Amém.